Olá, tudo bem com você? Nessa tarde maravilhosa aqui quero compartilhar uma história com vocês. Essa história eu vi na minha rede social, como ela não tinha um autor, eu não vou mencionar o nome aqui, né? Não sei de quem é a autoria, mas o título da história é O Pastor que Fracassou. Num pequeno povoado, um pastor chegou para realizar o culto da noite. Já havia um atraso já dos membros e ele chegou motivado e bastante animado, né, para ministrar ali o culto. Passado 15 minutos entrou 3 crianças. Passados 5 minutos entrou mais 2 jovens. Devido ao horário estar avançado já, o pastor não quis mais esperar e começou o culto, decidiu começar o culto com aqueles 5 irmãos apenas. Passado mais uns 20 minutos, entrou um jovem casal, se sentaram lá no fundo da congregação, né? No fundo do templo lá, e se sentaram um casal de jovens lá. E quando o pastor pegou a Bíblia e começou a leitura para ministrar a palavra, entrou um senhor, né? Um pouco sujo, ele estava assim com as vestes sujas e com uma corda na mão. E ele se assentou também lá no fundo do templo. E o pastor, não entendendo, né, o porquê da desmotivação daquele povo, ele pregou mesmo assim com todo o entusiasmo dele, né, e com toda a eloquência, e fez isso tudo com muito zelo. No final do culto, ele voltando para sua casa, foi surpreendido por 2 assaltantes que espancaram ele de tal maneira e roubaram seus pertences, levando ali a sua pasta que continha a Bíblia Sagrada e alguns de seus pertences pessoais. Chegando em casa, enquanto a sua esposa cuidava das feridas, ele começou a se lamuriar, né? E ele colocou 3 pontos assim que ele julgou como daquele dia como um dos piores dias da sua vida, né? Um dia assim de fracasso do seu ministério e um dia terrível assim, né? Que ele não viu Deus operar na vida dele e ele ficou muito frustrado. Passados esses 5 anos, esse pastor se lembrou dessa história e quis compartilhar com a congregação. E ele falando ali com a congregação sobre essa história, relembrando, quando ele estava terminando de contar essa história para a congregação, um casal se manifestou e pediu a oportunidade. Ele falou assim: pastor, nós somos aquele casal de jovens que sentou lá no fundo nesse dia. Nesse dia nós estávamos decididos a nos divorciar. Mas aí nós combinamos de pegar e entrar primeiro numa igreja e largar lá nosso par de aliança e depois dali cada um seguir a sua vida. Mas ouvindo o sermão do Senhor naquele dia, nós mudamos completamente de opinião. Hoje nós temos o nosso lar restaurado, a nossa família está unida e nós estamos aqui para compartilhar esse fato com o pastor. Aí quando o jovem casal ainda estava falando, um senhor empresário ali daquele vilarejo muito próspero, ele pediu a oportunidade e assim que o casal acabou de falar, aquele homem começou a dizer: pastor, eu sou aquele homem que entrou todo sujo, o senhor lembra, com um pedaço de corda na mão? Naquele dia, pastor, eu tinha tentado suicídio, eu estava envolvido até o pescoço com drogas, a minha família tinha me deixado, esposa e filhos tinham ido embora de casa, eu estava cheio de dívidas, e eu já tinha decidido a tirar a minha vida e eu já tinha me enforcado já naquela noite, mas a corda arrebentou e eu estava indo comprar outra corda. Mas aí, como eu vi a igreja aberta, decidi entrar aqui e assistir o seu sermão. E aquele dia, pastor, a palavra entrou no meu coração e eu mudei completamente de pensamento, mudei o meu jeito de agir e pensar, e hoje eu sou um empresário muito bem sucedido, não tenho mais problema com as drogas, a minha família voltou para casa, eu sou hoje o empresário mais bem sucedido desse vilarejo aqui. Quando esse senhor acabou de falar, o diácono que estava lá na portaria anotando o protocolo da noite falou assim: pastor, eu sou um dos assaltantes que abordou o senhor na rua e cometeu aquele assalto contra o senhor. Naquela mesma noite nós fomos fazer um segundo assalto e o companheiro que estava comigo, ele morreu naquela noite assassinado. E eu peguei os pertences do senhor e levando para casa, eu abri a sua pasta e peguei a Bíblia do senhor que estava ali junto com seus pertences, e eu passei a ler aquela Bíblia todas as manhãs, até que eu decidi vir congregar aqui nessa igreja.
o pastor caindo em choros e em prantos, né, diante daquela congregação. Ele ficou maravilhado, né, e ele foi e ponderou e disse assim: o dia que eu pensei que foi o pior dia da minha vida foi o melhor. No dia que eu julguei o meu ministério como fracassado, foi o dia que o meu ministério mais prosperou. E no dia que eu achava que deu tudo errado, deu tudo certo. O que a gente pode aprender com essa história, meus queridos? É que nem sempre quando as coisas dão errada para nós, quer dizer que Deus não esteja fazendo nada. Não é porque as coisas, as circunstâncias estão desfavoráveis e que as coisas não vão bem para você, que Deus não esteja operando milagre, né? Não quer dizer que você não esteja vendo as coisas fluírem, que no mundo espiritual não esteja acontecendo milagre. No dia que pode ser sombrio para você, pode ser o dia que Deus esteja usando você para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então não desanime diante das circunstâncias, dos dias sombrios e nebulosos. Eles também foram feitos com um propósito. Se essa história mexeu com você, se você se identificou com ela, compartilhe com seus amigos, né? Marque pessoas que você ama, que pode estar passando por momentos assim desesperadores e até pensando em desistir, né? Diz para ela não desistir não, que Deus pode estar usando esse momento para gerar algum milagre, tá bom? No mais, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube e não se esqueça de ativar o sininho, porque eu não sei por que razão o YouTube está derrubando algumas inscrições novas, né? Então se inscreva lá, ative o sininho para você ficar por dentro de outras histórias como essa, que eu gosto de contar histórias, né? Principalmente se for história que pode edificar a sua e a minha vida. Tenha uma boa tarde, um bom domingo e que a paz esteja na tua casa.